a majestosa Academia Mágica de Higarden aceita os mais proeminentes alunos do mundo da magia. E é isso o que o mais prezam. Will ser forte, aquele que não tem magia, luta para conseguir alcançar seus objetivos dentro da academia. E por isso o Will caça monstros na masmorra todos os dias, se arriscando para se provar e ficar cada vez mais forte. Na capital da magia, a academia prestigiada possui inúmeras aulas sobre magia. Em meio a uma das aulas, é ensinada como canalizar magia do minério de Balca e pó de Agni, assim criando o que se chama de chama brilhante. Em meio a todos os alunos, o professor rabugento Edward Serfense seleciona justamente Will para fazer esse experimento. E o garoto estava todo perdido em meio a pensamentos e seus livros. Acaba respondendo o professor meio encabulado e vai até a frente da sala. Os demais estudantes já começam com os olhares de deboche e risadas de fundo. Will está à frente do minério, enquanto seu professor dá aquela orientação e moral para ele começar. Então, Will recita a magia e a manda surgir. Puf, nada acontece. Um silêncio estava na sala, até que a gargalhada dos estudantes se inicia. O professor pede pelo silêncio e fica indignado que um aluno dessa prestigiosa instituição não é capaz de usar magia mais básica de fogo. Bom, isso era esperado de um aluno teórico. Will é excelente com anotações, mas sua prática era tenebrosa. De longe, Sion Ulster manda a magia de fogo em direção aos minérios que estavam à frente de Will, e isso explode causando a chama brilhante. Acaba pedindo desculpas por fazer isso de maneira tão precipitada, e era só para dar uma ajudinha ao pequeno Will. Em seguida, o professor conjura uma magia que desce como relâmpago e acerta as chamas, assim cristalizando elas, e diz que magia é supremacia, a magia é autoridade. E começa a provocar o Will, que um sem magia mancha a reputação da academia. É impróprio até mesmo de andar por estes salões construídos pelos grandes sábios. E seria mais conivente se ele se retirasse da academia. Já do lado de fora, Will está cabisbaixo, até que Sion chega provocando mais uma vez. Mas quem aparece correndo é Colette, irmã dos delinquentes saírem de perto do seu amigo, e avança com muita ferocidade neles. E joga na cara que Will é muito mais gentil e se esforça muito mais do que qualquer um, e não vai permitir que insultem ele. Sion cai na gargalhada e avisa a Will que se tornar um Magia Vender seria um sonho inalcançável, e salienta que deveria sair o quanto antes da academia, e é para seguir as dicas do professor Edward. Depois disso, Colette está encorajando seu amigo e estava tudo bem para Will. Ele sabe que enfrenta essas dificuldades pela falta da sua magia. Além disso, ter uma garota tão bonita assim como ela o apoiando era mais do que o suficiente. E com esse elogio ela fica toda envergonhadinha, coisinha mais fofa. Ela se constrange toda com essa bajulação e até pergunta se ele fala isso para todas as garotas enquanto faz a maior careta. E Will sempre foi assim, e continua elogiando ela até ser chutado, aí ele para. É possível observar o Will encarando o pilar no centro da academia, dizendo que era um lindo dia. Colette concorda, era um excelente dia. Os magos mais poderosos, os Magia Vender, continuavam a defender os céus lá de cima. É dito que há muito tempo atrás as pessoas não sabiam o que era o céu. Estavam na completa escuridão, então o mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais. Até que 5 magos se juntaram e os derrotaram. E com essa batalha, repeliram os invasores e lançaram o selo no céu, trazendo assim a paz ao mundo mais uma vez. Estes são os Magia Vender, o título que é passado para os mais fortes. Todos os magos sonham com esta posição uma vez em suas vidas. Colette pergunta se a donzela de gelo com sua varinha, Albisvina, estava cuidando deles lá de cima. E Will diz que sim, enquanto aponta na direção dela. E memórias do passado retornam ao garoto. Ele estava conversando com Eupharia, ainda criança, sobre o sol e a lua. E ela conta que do outro lado do céu tem um lindo pôr do sol que torna tudo vermelho e é a coisa mais linda do mundo. Os dois querem chegar o mais perto do topo da torre para se tornarem os Magia Vender e assim poder ver o pôr do sol. O Will quer muito isso e deseja ver junto de sua amiga Eupharia. E isso era uma promessa de dedinho. Mas em algum momento se tornou uma promessa inocente de infância para Will.
porque Eupharia, com seu talento, se tornou a magia Vender mais jovem de toda a história e partiu para a torre antes dele, enquanto o pobre Will, um pobre coitado sem talento que é incapaz de desistir da sua promessa feita naquele singelo dia. Mais tarde, Will está recebendo um baita sermão do professor Orkney, porque foi para a masmorra sozinho e avançou vários andares. Mas o Will precisa dos créditos e cobra isso do professor. O professor então dá alguns créditos ao Will por sua caçada anterior à masmorra, e ainda pergunta se o garoto não desistiu da ideia de ser um magia Vender. E explica que, antes de subir na torre, o garoto precisa primeiro avançar para o Instituto Superior, e para fazer isso precisa da escrita, feitiços e a prática. Ou seja, precisa somar 12.000 pontos de crédito em cada área curricular para avançar. E como o prota não pode usar magia, nunca ganhou créditos na área de feitiços, por isso precisava se esforçar nas demais áreas. E o Orkney avisa mais uma vez, é praticamente impossível avançar apenas com a prática, especialmente para alguém que não pode usar magia. Mas de qualquer forma, não adianta pensar em ser um magia Vender sem antes poder se graduar, e dá a missão para o Will ganhar 4 créditos até o fim de semana, porque senão ele seria expulso. Então o garoto abre o livro e pesquisa nas suas anotações um monstro que consiga dar esses 4 créditos no mínimo. E enquanto estava folheando, o Orkney dá uma dica, falando sozinho, claro, sobre um Baskerville no 6º andar, um certo monstro que pode dar esse tanto de créditos ao garoto. Com isso, o Will avança abraçando o Orkney por conta da dica. E de fundo, saindo de fininho da sala, estava Sion, que ouviu toda essa conversa, e entusiasmado a estragar os planos de Will, vai até o 6º andar matar esse tal monstro. Horas depois, o prota está dentro da masmorra junto do seu fiel Laço, e está feliz de poder enfrentar um monstro desses. Kiki na verdade estava triste, porque da última vez que enfrentaram algo similar, eles, acabaram queimados pelas brasas. Mas o prota pede por ajuda da Kiki, suplicando para localizar o monstro. E do outro lado, Sion e seus seguidores estão discutindo que a academia não deve ter um sem talentos, e vão localizar esse tal monstro e matá-lo. Então, o Will vai ficar sem créditos e assim será expulso. Um dos meliantes pergunta se era seguro estarem ali, e Sion encara quem eles acham que ele era. Claro que Sion é da elite da academia, e isso não seria problema nenhum. E enquanto caminham pela caverna, ele acaba sentindo pequenos incômodos pelo garoto sem magia querer ser um magia Vender. Não deveria nem mencionar essa possibilidade. E ao olhar para trás, um dos seus colegas acabou saindo voando com um soco de uma fera, F colega desconhecido. O monstro era algo ainda pior do que esperavam ali, e berros são ouvidos da masmorra. Will sai correndo em direção aos sons, enquanto Kiki sente as reverberações, não estavam longe dali. Chegando até a sala que estava com tanto barulho, Will vê que aquele monstro na verdade era um sentinela mágico, um monstro que vale 10 de crédito, e que mora nas profundezas da masmorra. Esse deve ter escapado até os andares superiores. E na frente do monstrão estava Sion, tentando manter a distância do bicho, mas sua magia não tinha efeito algum nele. O monstro era terrivelmente mais forte e o garoto estava desesperado. Will pensa em ajudar, mas se recobra das vezes que sofreu bullying pelo cara. Ele não tem obrigação de salvar Sion. Se apenas fugir dali, ninguém vai culpá-lo por nada do que acontecer com o Zé Mané. Mas ao fechar seus olhos, a imagem da sua amiga de infância aparece, no momento da despedida deles. E ela afirma que Will é gentil e muito mais corajoso do que qualquer um, e acaba entregando um presente a ele, seus óculos. E, na verdade, Elfie estava errada. Tudo o que o Will quer é ficar ao lado dela, e para ser digno disso, vai fazer o impossível acontecer. Então salta na arena em alta velocidade, e no momento antes do impacto da espada com Sion, ele apara o grandão. Pelo menos dessa vez, sua espada solitária vai agir por alguém. Eduard então entra na sala do professor Orkney puto, alegando que Sion e seu grupo foram à masmorra sem permissão. Eles estavam no 6º andar caçando. Mas o Orkney fica tranquilo, não havia com o que se preocupar, e então informa que o Will estava lá, e projeta no orbe a imagem da batalha do seu pupilo contra o sentinela mágico. Will se move a uma velocidade impressionante e consegue cortar o sentinela, e sua reação para desviar dos ataques destrutivos era mais do que impressionante. Várias vezes consegue aparar os ataques e até mesmo os pedregulhos jogados em sua direção. O sentinela mal conseguia acompanhar a velocidade, e com o ataque de cima para baixo, Sion fica pasmo. O que ele estava vendo agora, aquele era o fracassado.
Este é realmente o Will, e ele estava tão forte, e até Edward não consegue acreditar. Orkner explica que o Will é um irregular, ele tem a força sobre-humana que é impossível para um mago, e físico tão robusto quanto o de um anão, e intuição para compreender as estratégias do inimigo apenas por vê-las em ação. Em um dado momento, o Will consegue atacar e partir o braço do sentinela, e anda em direção à espada do grandão que caiu no chão. Orkner elogia o garoto, ele é o único guerreiro em um mundo de magos, e usando a espada do sentinela, repele o ataque mágico da fera, e após concentrar sua força, passa a lambida no bichão, o fatiando ao meio. E um estrondo ocorre e até a cabeça do monstrengo sai voando. E do meio dessa poeira, o Will aparece como um herói, estendendo sua mão a Sion. Mas o garotinho tá meio nervoso, espumando raiva e sangue. Edward do outro lado também, não está tolerando o que vê, como alguém que não pode usar magia vai conseguir superá-la, e sai puto, chutando tudo no caminho. E no dia seguinte, o Orkner tá fazendo a maior careta, porque o Will se jogou em algo perigoso mais uma vez, mas acaba dando os 10 de créditos pela fera que ele caçou na masmorra.